Muito bem, começando então mais uma análise de fechamento de mercado, análise do dia 15 de abril de 2025, agora precisamente meia-noite e 23, então iniciando já a análise aí no dia 16, na quarta-feira, dia 16, ok? Então fazendo análise do meu operacional e do mercado mini índice, mais precisamente, fazendo análise do meu operacional, fazendo day trade no mini índice, dos meus estudos, estamos retomando aí o nosso projeto. E se você não for aqui, considere se inscrever, também deixar seu like e convido você a me acompanhar aí na minha jornada para que eu estou registrando como está sendo o meu processo de estudos dentro aqui na Bolsa de Valores, fazendo day trade no mini índice. Lembrando que as informações passadas aqui são parte dos meus estudos e não é nenhuma call nem indicação, são apenas partes dos meus estudos, ok? Então, vamos lá, colocando aí o gráfico de 60 minutos em tela, como já havia mencionado na análise de ontem, né? Estou contextualizando aqui bem rápido, essa movimentação do queda e retomada de alta, já expliquei essa movimentação aqui, né? Já passei no dia de ontem, na análise de ontem, e aí nós tivemos sexta-feira uma movimentação voltando já, uma movimentação típica do que o mercado havia fugido por conta da volatilidade aí, por conta das tarifas do Trump, questões econômicas e políticas, já expliquei isso na análise anterior. E na segunda-feira, no caso, dia 14, nós tivemos aqui essa movimentação. A gente vê como os preços se movimentaram e a minha análise para que eu fiz no dia de ontem, na segunda-feira, foi que para o dia de hoje, no caso, e dos próximos dias, o mercado poderia estar vindo buscar regiões aqui do 134, estamos dentro de uma região de defesa aqui no 132, eu havia marcado, inclusive, aqui atrás, os 130 mil pontos, né? A gente pode ver aqui, ó, 132, 130 mil pontos. Nós batemos aqui embaixo os 130 mil e eu havia marcado 132. Então, o preço defendeu aqui no 132, não passou dessa região. E aí, o que eu havia mencionado é que o preço poderia estar consolidando um pouco mais aqui para depois subir, não que tomaria um direcional, necessariamente tomaria um direcional de alta. E isso aconteceu. Embora o mercado, a gente pode ver como o mercado fechou o spread no dia de hoje. Então, trabalhou bastante consolidado aqui no macro. Mesmo assim, dando possibilidade de fazer boas entradas no dia de hoje, no pregão, aqui no mini índice, no dia de hoje, ok? Olhando para o calendário do dia econômico do dia 14, né? Do dia 15, aliás, nós tivemos dados saindo aqui no Brasil, o IGP no Brasil, tivemos preços de importação e exportação nos Estados Unidos, e pelo menos no período da manhã, atividade industrial, saindo dados importantes nos Estados Unidos e também no Brasil no período da manhã. Uma agenda relativamente, levemente mais cheia comparado com a segunda-feira, porém, na segunda-feira o mercado teve uma boa volatilidade importante para quem é operador mais que trabalha mais com direcional, ok? Bom, no dia de hoje, o mercado consolidado, a gente vê aqui, abriu aí sem gap praticamente e trabalhou mais consolidado. Vamos olhar o intradiário, olhando aqui para os 5 minutos, a gente pode ver como o mercado trabalhou mais consolidado aqui. Nos 5 minutos dá para ver com um pouco mais de detalhe. E a gente pode ver como o mercado oscilou aqui entre mínimo e máximo, 800 pontos, nessa tomada, nesse range maior aí, ó, 1.000 pontos, 800 pontos, 900 pontos. Então,
de certa forma, até uma pontuação bastante interessante, mesmo o mercado trabalhando aqui no dentro do macro, né, consolidado. Essa marcação de amarelo aqui, esse retângulo, é o horário das minhas operações, minha janela de operação, na verdade. Lembrando que hoje eu não peguei essa tomada de alta, né? Nós tivemos aqui cerca de 800 pontos nesse início do dia, entre mínima e máxima, mas eu não estava operando 570 pontos. Mas eu peguei essa tomada de baixa aqui. Eu consegui fazer duas entradas boas aqui nessa tomada de baixa. E encerrando meu dia aí, não foi o melhor dia de operação, mas eu tenho melhorado bastante as minhas operações. Então, um mercado bastante consolidado. Nessa tomada de alta aqui, eu acabei entrando mais vezes, acabei estopando bastante vezes também. O mercado voltou várias vezes, fiz algumas entradas erradas, sim, mas consegui fechar aí no positivo. Então, a gente pode ver como o mercado oscilou bastante, mesmo nesses 900 pontos, 1.000 pontos, 800 pontos entre mínimo e máximo, mas olhando aqui para a movimentação intradiária, como os preços oscilaram bastante, possibilitando aí entradas de scalp, mas também aumentando o risco, né? A gente pode ver como o mercado voltou bastante, deixando bastante pavio. Isso possibilita bastante aí perdão. A gente vê como possibilita bastante possibilita também os stop loss, né? Então, vai variar muito do operacional de cada um. Pegando aqui meu relatório de performance, vamos lá. Estou olhando aqui, ó, meu relatório de performance. Hoje não foi um dos melhores dias, embora as operações vencedoras hoje eu fiquei com 62%, 62,90%, quase 63% de acerto, só que eu entrei bastante, eu já explico essa quantidade de entrada, fechando o dia com R$47 positivo. Uma quantidade de entradas maior do que a de ontem, com um valor de fechamento menor do que o de ontem. Porém, ontem eu fechei com a quantidade de operação 69% positivo. 69%. Só que a quantidade de operações hoje foi o dobro de ontem. Isso é ruim. A quantidade de operações foi boa. Foi ruim hoje. Ontem foi bem melhor. Mas aqui, olhando para a quantidade de operações, 10 positiva, 10 negativa, 17 positiva. Né? Então, eu tive duas operações de sequência negativa, o maior sequência, né? E operações vencedoras, 4 em sequências positivas. Então, isso é interessante. Para mim, é um número bastante interessante. Com relação à quantidade de entradas, foram 27 entradas, são muitas operações. Só que olhando para o gráfico hoje, depois do gráfico fechado, olhando para o mercado, eu fui analisar se eu fiz muitas entradas excessivas, o que eu errei, o que eu acertei, e realmente identifiquei que eu errei algumas operações. É natural que a gente, pelo menos principalmente no começo, a gente comete alguns erros, mas comparando né, no meu período de estudos, né, eu estou procurando mitigar o máximo dessas operações erradas, e algumas operações erradas que eu fiz hoje é por questão de mau hábito mesmo. Porém, algumas dessas operações eu estava com a leitura certa, porém entrei antecipado, o preço me tirou, depois eu entrei novamente. Né? Então, isso aumenta a quantidade de operações. Por exemplo, quando eu entro, o preço volta, me tira, e depois o preço avança dentro da minha leitura, e eu entro novamente, então automaticamente dobra a minha quantidade de operação. Isso
isso contribui para o aumento da quantidade de operações. Então, eu tive aí, olhando para o meu operacional hoje, depois do mercado fechado, onde realmente eu poderia ter entrado, realmente eu tive metade dessas operações. Eu tive aí 13 operações que eu poderia estar entrando dentro do meu operacional, e essas outras operações que eu entrei a mais foram operações que eu errei, realmente errei, e operações que eu entrei no estava no direcional certo, só que o preço voltou e me estopou, ou seja, pegou o meu stop de proteção. Então, estou dentro do meu gerenciamento de risco. Olhando para o gráfico, né, eu tenho aqui as operações completas e o gráfico de patrimônio. O gráfico não ficou mais bonito. É, olhando aqui, principalmente no início do dia, eu tive duas operações positivas, depois uma operação negativa, depois duas operações positivas de novo. A gente pode ver até aqui nessa operação, né? Depois eu tive duas operações negativas e mais duas positivas e assim por diante. Então, aqui nesse momento, eu cheguei a ficar no negativo, mas eu passei uma parte do tempo no negativo. A gente olhando aqui para as operações, vou colocar só as operações, só justificando aqui. Então, dá a entender que em todos, olhando para essa última coluna, que eu tomei essa quantidade de stop, mas na verdade não, aqui é só o resultado, é que eu estava saindo dessas operações negativas. Eu fiquei, entre aspas não, eu fiquei aqui no finalzinho um pouquinho mais de tempo no, no, no loss, mas se eu ocultar essa última coluna, olha só, eu tive duas operações negativas aqui, mas depois entrei com operações positivas. E eu consegui fazer isso dentro da minha gestão de risco. Não cheguei a atingir o meu drawdown diário. O valor mínimo de gain aqui cheguei a tomar stop aqui, ó, de R$ 40, ó, está dentro do meu planejado. E as operações positivas, todas as operações positivas ficaram acima de R$ 10. Tipo, ó, R$ 11, R$ 10, R$ 13, depois R$ 40, R$ 20, 40, 21, 40. Ó, todas as operações dentro do meu padrão de operação. Ok? Então, essas operações aqui, ó, que são os valores maiores, R$ 40, por exemplo, são operações que eu entrei com 3 contratos e atingi o meu alvo principal. A melhor operação do dia foi essa, R$ 41, logo no início do dia, com apenas 2 contratos. Então, eu tive aí um dia dentro do meu gerenciamento de risco, e o que aconteceu de ruim hoje no meu operacional foi a quantidade de operações que, infelizmente, eu acabei ficando aí com muitas operações por conta dessas entradas que eu precisei reentrar novamente e consegui fechar o dia no positivo, ok? Então, segundo dia de operação da semana, fechei aí o dia razoavelmente bem, ok? Olhando aqui para os mercados, né, nas bolsas mundiais, só lembrando aqui, o mini índice fechou o dia com 0,16%, 17%, né, no negativo, e as bolsas ao redor do mundo fechando aí um pouco mais, vários ativos aí no negativo. A gente pode ver aqui pelo Brasil, né? A gente vê aí na Canadá, China bastante negativo, Estados Unidos, diferente do dia de ontem, né? Comparando com o dia de ontem, a gente pode ver que as bolsas já fecharam com vários ativos negativos, né? Inclusive nos Estados Unidos, que também ficou bastante consolidado a bolsa nos Estados Unidos. Ok. Bom,
Olhando para o dia, a nossa quarta-feira, né? O que nós teríamos para a quarta-feira, nós temos bastante dados saindo olhando para o calendário, que quarta-feira, dia 16, temos bastante dados saindo nos Estados Unidos, venda de varejo, produção industrial, são dados bastante importantes. O estoque de petróleo também sai nos Estados Unidos no período da manhã, então pode gerar um pouco de volatilidade para o dia de amanhã, ok? Para a bolsa aí na quarta-feira. Olhando para os 60 minutos, continuo com a mesma análise. Eu deixei aqui algumas marcações. Essa movimentação foi o dia de hoje. A gente pode ver como o mercado fechou o spread no dia de hoje, né? A gente pode ver aqui, ó. O mercado fechou o spread entre ontem e hoje. Ó, olha só, fechou o spread. Então, acredito que amanhã o mercado já volta a abrir esse spread de novo e atingir inicialmente essas duas regiões demarcadas aqui. Inclusive, nós temos médias importantes. Aqui, ó, então, 133 e 130. Um range importante que o mercado pode vir buscar. E rompendo essa região, nós teríamos mais abaixo que o 128, teríamos mais acima que o 134, regiões importantes onde o preço pode vir buscar, assim que romper essa região. De acordo com a minha análise, o preço ainda pode vir buscar trabalhar mais de alta. Isso não impede o preço vir abaixo. Mas como o mercado é dinâmico, né, a gente sempre trabalha com essas possibilidades. Olhando para os próximos dias, é isso que eu tenho de análise para os próximos dias nessa semana, ok? Caso o preço vier de alta, volta a buscar essa região de consolidação no macro, aqui no 134 acima, vindo buscar inclusive 136 de acordo com a minha análise. Ok? Então, encerrando aí mais essa análise de fechamento de mercado, não foi o melhor operacional no dia de hoje, mas encerra o dia aí no positivo. Ok? Então, caso mais uma vez, convido você a se inscrever e deixar o seu like para dar uma força aí no meu canal. Ok? Então, a gente encerra aqui mais essa análise de fechamento de mercado. Tudo de bom e nunca desista do seu propósito.